Voltamos aqui para seguir no tema administração de verbas públicas em tempos de Covid, tá? O tema tá latente, a gente já tava com 1 hora de live, o Instagram nos correu, mas a gente retorna aqui com a nossa grande convidada, Gisela Alvarez. Fantásticas e imprescindíveis para a administração das verbas públicas em tempos de Covid. Então é com um imenso prazer que a gente retorna na mesma live com a Gisela Alvarez. Oi, gente, voltamos. Tomara que todo mundo prossiga com a gente, né, Lori? Com Assim, certeza. ó. Mas vai ficar gravado. Ótimo, Vai ficar melhor. gravado. Tá, tu vai gravar as duas e vai disponibilizar, tipo, Vou YouTube, gravar as duas e disponibilizar. No YouTube, Facebook, no Facebook e YouTube. Instagram. E no Instagram. Tá Tudo, em ótimo. tudo. Tá, não, é que eu quero propagar isso também É muito importante. nas minhas redes, que a gente vai seguir divulgando essas lives, né? Então Claro, tá, vamos sim. vamos seguir. Onde é que a gente estava? Nós estávamos nas medidas de contenção adotadas pelo Tribunal de Contas, que servem não só para o Tribunal de Contas, servem para todos os órgãos, né? Então, assim, estávamos falando em não concessão de diárias, exceto aquelas estritamente essenciais, devidamente justificadas, não concessão de substituições de função gratificada em férias ou afastamentos, não haverá. Não aquisição de passagens aéreas e terrestres, não vai haver viagens. Se precisa um técnico, às vezes precisa se deslocar para São Paulo ou para Brasília, não vai haver, tá? Renovação ou celebração de convênios que impliquem em despesas para o Estado, como, por exemplo, tecnologia da informação, associação de tribunais de contas, que a gente sempre tem essas parcerias, mas isso implica em custo. Então, o tribunal, nesse momento, vai suspender, tá? Que mais? Aquisição de bens permanentes ou de consumo que não sejam para estrita reposição de estoque, tá? Se é um computador que estragou e ele é muito necessário, poderá ser comprado, mas senão ele não vai ser. A pessoa vai usar o seu pessoal lá esperando que passe a Covid para depois o tribunal comprar. Tá? Então, isso não será feito. Realização de novas obras, reformas, serviços de engenharia, não. Exceto os contratos em execução, naquilo que já se começou e que não pode parar. Tá? Perfeito. Que mais? Isso vai até dezembro de 2020, não a 2021, né? Isso é aqui. Durante a calamidade que se estende até 31/12/20, tá? Só que o tribunal fez isso por 60 dias, prorrogáveis por mais 60. E eu acho que ele vai ir prorrogando conforme vai indo a calamidade. Conforme a pandemia vai se comportando, ele vai ir prorrogando. Creio eu que deva ser assim. Ele fez assim inicialmente, 60 dias que poderão ser prorrogados por mais 60. Tá? Aqui, contratações de cursos, seminários, congressos, simpósios, outras formas de capacitação, treinamento, excetuando-se excetuando-se as capacitações na modalidade EAD. Essa pode, tá? Essa aí o tribunal Que é o que a gente está realmente trabalhando em cima disso. Porque as informações, Gisela, são extremamente importantes e nós, do Instituto IRD, a gente estava realmente, a nossa proposta é trabalhar com isso, porque os municípios precisam, porque eu estou dos dois lados e percebo o quanto se precisa essa capacitação. Não, veja, todas as informações. Isso aqui é uma sugestão, cada órgão vai saber da sua necessidade, tá? Eu estou trazendo aquilo que o tribunal está nesse momento preconizando para reduzir os seus custos de manutenção, tá bem? Renovação de novas assinaturas, jornais, periódicos, isso também está suspenso, tá? Que mais? Os regimes de adiantamento prosseguirão para pequenas despesas, tá? Tem que comprar aquela coisa, o custo diário da manutenção da instituição. O papel higiênico. O papel higiênico. Isso mesmo. Nem o café mais o tribunal compra, isso já faz tempo, desde a minha época. Isso aí, nós comprávamos o nosso café. Mas o papel higiênico realmente, né? Esse é o tribunal que compra e isso era por adiantamento. Estragou uma fechadura, quebrou um vidro, enfim, essas coisas, né? Isso segue. Até porque isso são pequenas despesas, né? Tá?
Ele diz aqui que em casos específicos, o tribunal poderá aprovar alguma substituição de função gratificada, em casos específicos. Ele não enumera quais são esses casos, mas ele diz isto, tá? Vocês podem ler isto que está na internet ali, traz todas as, elenca todas as situações de economia. Eu apenas trouxe, a título exemplificativo, que todos os órgãos podem agora emitir as suas portarias de economia de recursos nesse período. Tá? Trouxe esse para que a gente tenha uma ideia. Né? Leve como uma sugestão para os municípios. Claro, cada um sabe onde aperta o sapato, como a gente diz, né? Então, assim, ó, alguma coisa que tu possas economizar, né? Então, tu faz a avaliação do teu órgão, da tua gestão, da tua casa, entre aspas, né? Que é o teu município, e ali tu vais ver, né? Naquilo que tu pode economizar ou não, tá? Isso foi agora, 1º de junho de 2020, tá? Eu tinha mais umas questões lá da 173, vamos abordar, Lori? Nós temos tempo? Não, agora numa live nova a gente tem 1 hora. 40 minutos. Tá. Nós ainda começamos. Tá, então vamos falar mais sobre isso, que é... Deixa eu voltar aqui. Eu já falei sobre esse recurso que o Bolsonaro vetou, né? De um valor que estava lá no FRM, né? Lembram? Eu já falei disso, que ele acaba de vetar isso, mas que a Câmara tem o poder de derrubar. Então, possivelmente, haja aí Eu vi críticas bastante no meio médico com relação a isso, né? Porque era um momento muito importante que essa verba viesse realmente para os hospitais, enfim, e que ele cortou isso. Eu vi comentários no meio médico. 8,6 bilhões de reais que foram vetados, tá? Mas que, para o corona especificamente, segue lá a verba, né? Mas se a Câmara derrubar o veto ele não usou com prioridade para a saúde. Se a Câmara derruba, isso aí ele vai ter que aceitar, né? Que está dentro do rito normal de aprovação. Vamos lá, eu tenho aqui uma coisa sobre os proventos de aposentadoria. Tá. Aqui. Não, acho que eu já li sobre isso. Não podemos aumentar salários nem proventos de aposentadoria, eu já li, né? Eu já abordei isso. Da aposentadoria. Sim, os proventos do FG, GS, também até 2021. Até 2021. Até 2021. Não pode. Até a substituição de férias. Isso. Até a substituição de férias, o chefe tirou férias, não vai poder dar para outro essa FG. Tá. Qual é... Aprendi, viu, professora? Ótimo. Sinal que eu tô conseguindo passar um pouquinho. Que bom. Assim, ó. Podemos... fundamentar uma contratação emergencial de profissionais para educação? Podemos? Contratação emergencial de profissionais para educação? Se conseguirmos justificar que se trata de uma contratação emergencial com vistas à superação de dificuldades referentes à calamidade, tá? Se ela tiver referência com a calamidade pública, por exemplo, adoeceram de Covid os professores que estavam, né, vinculados a uma escola tal, criou um caos na escola, vamos supor. Isso está atrelado à calamidade. Aí se pode. Claro. Tá? Ou até mesmo contratação de profissionais habilitados com ensino à distância, por exemplo. Não fala em ensino à distância, mas diz assim, em geral, que pode. Nesses casos que estejam a justificativa esteja atrelada à calamidade. A Covid, claro. Vamos supor assim, no estado de São Paulo, vamos supor, já nem falando no Rio Grande do Sul, mas no estado de São Paulo, por exemplo, que eles disponibilizaram o antigo telecurso, né? Que era via televisão, para quem não tiver, quem não tiver internet. Então, profissionais habilitados, porque o profissional do ensino à distância nem sempre é o mesmo profissional da sala de aula presencial. Então, são profissionais diferenciados. Então, poderia, de repente, em função da pandemia e de dar essa possibilidade de ensino à distância, se contratar profissionais dessa área. Tá bem. Que mais? Aqui, já falei também a respeito que quando o município tem uma lei autorizativa anterior à calamidade, né, que fala sobre o reajuste de pessoal, mas que ainda não houve esse impacto financeiro. O que diz a lei?
que até dezembro de 2021 não pode qualquer reajuste de remuneração. Então, mesmo que ela tenha sido aprovada anteriormente, mas que o efeito financeiro vai ser agora, neste período, não pode dar. Tá? Aumento de concessão de vantagem, aumento de reajuste, por conta de reajuste, isso não pode. Também não. Vamos lá. Tá, o demerecimento. Eu acho que eu já falei tudo, Lore. As progressões eu já falei. Aumento, reajuste, adequação da remuneração, a não ser que seja a de sentença derivada judicialmente, falei. Consórcio, pode fazer concurso público? Consórcio, nós não temos em Livramento, mas isso aqui é uma coisa que pode ser para outros, né? Pode. Bem, na verdade, acho que até tinha um sistema de consórcio, mas que nunca foi utilizado na prática. O consórcio é assim, ó, ele não está elencado no artigo 20 da Lei 101. Então, ele está fora, ele pode realizar o concurso. Se nós tivéssemos, por exemplo, aqui em Livramento, poderia ser feito. Claro. Tá, reposição salarial já falei. Estou voltando aqui. Não, mas é interessante porque a gente teve a tranquilidade para o caso, até se alguém tiver alguma pergunta com relação ao tema, né? Pode aproveitar agora, já que a gente pegou outra live. A realidade seria bom não interromper, né? Porque meio que tu te perde um pouquinho, assim, que parece que fica dividido, mas no fundo é o mesmo assunto, tudo é a mesma coisa que a gente vai poder no final linkar. Tá. Falei tudo sobre a 101, os aspectos principais da mudança da 101. Nós temos realmente, um consórcio inoperante, está falando a Celina, a Codepampa. A gente tem um consórcio, mas que ele não atua, não existe. Eu me lembro da Codepampa. Acho que eu cheguei a auditar a Codepampa. Faz tempo que não tá, né? Faz tempo que não tá. Nunca vi funcionar. Sinceramente, nunca vi. Não teve ações. Bom. E os parcelamentos do CISPREM, a pergunta da Celina com relação ao nosso regime de previdência, os parcelamentos do CISPREM, eles podem ser assustados, né? Com relação às dívidas que temos com o regime de previdência privada, social. Sim, esses aí nesse momento da calamidade, pode. Sim. Esse pode ser a salvação do nosso município, porque a gente tem um problema bem cascudo, como diz o bom gaúcho. Mas na realidade você vai só empurrar, né, Lore? É um problema que só vai ser empurrado. Mas é que assim, ó, a Celina até pode nos ajudar nesse tema, né? Ela não tá na live porque não dá para ter três. Se desse, eu já tinha colocado ela na live. Porque teve pagamento. Mas é que tem que ser aprovado pela Câmara, né, Gisela? Sim, tem que transitar pelo Legislativo. Tem que transitar pelo Legislativo para poder suspender esse pagamento do parcelamento. A nossa preocupação é porque a receita do município ela é muito deficitária mesmo. Então, ela é muito pequena e ela só cobre praticamente os custos fixos, né? Então, por isso é a nossa preocupação. Sim, às vezes, quando vem aqui Mas tem que empenhar, ela pergunta. Não, primeiro tem que passar o trâmite pelo Legislativo, né? Primeiramente vai ter que passar pelo Legislativo, depois tem que fazer a dotação, reservar aquela dotação, não sei se já está reservada, né? Vai ter que ter aquela dotação específica para isso e seguir empenhando normalmente no período. Liquida quando passar. Não, é exato, aí liquida quando passar. O que essa nossa grande preocupação é justamente essa, né? Porque é aquela coisa, né? Seria muito mais fácil entender a contabilidade pública, enfim, as despesas públicas e receitas públicas para a pessoa que não trabalha nessa área, quando a gente vê na nossa casa, né? Quando chega o entregador de pizza e pergunta, é no débito ou no crédito, né? Bem assim. E aí a gente... No crédito, eu fico pensando, poxa, eu tô comendo à vista e pagando a prazo. E tu tá só empurrando a despesa, né? E quando tu vai pagar, tu pensa assim, será que eu comi essa pizza mesmo, né? É bem assim. E aí... a gente ri pra não chorar, né? Mas a situação é bem periclitante com relação a isso. Bueno, assim, ó, eu fiz um fecho para essa live, tá? Que eu considerei importante para esse momento, que é um fecho
vamos dizer, de caráter humanista que eu queria trazer para este assunto. Porque ele é um assunto ácido por si só, né? O assunto técnico, ele requer assim, uma série de estudos, uma série de entendimentos que nem sempre o público que assiste, que não é técnico, vai assimilar totalmente. Então, o que eu quis trazer agora para esse término da nossa conversa? Eu queria fazer um convite a todos, tá? Que a gente faça uma autoanálise, que a gente se coloque na cadeira do pensamento, como nós fazemos com os nossos filhos, quando precisa. Vamos para uma cadeira de pensamento, analisar as nossas ações enquanto cidadãos. Mas por que isso? Como assim? O caráter do nosso tema, ele é proeminentemente técnico. Como que o gestor tem que se comportar, como que os agentes têm que trazer as novas referências legais para dentro dessa situação que está posta. Tá, isso é uma coisa, é o que nós já discutimos, né? Alguns aspectos, não são todos, porque o tema é enorme, é muito vasto, mas eu quis trazer aqui os principais pincei assim, os principais temas que eu considerei mais relevantes para esta live, devido até ao tempo que nós temos. Então, o que eu fiz? Eu descobri com a experiência desses longos anos que eu tenho, tá? Que tive, né? De atuação externa na fiscalização dos recursos, eu descobri o quão humanistas são as administrações, as municipalidades, elas são extremamente humanistas. E como é que a gente vê isso? A gente vê isso quando uma criança está sendo bem alimentada na escola, tá? Quando está se comprando uma merenda escolar de qualidade, ou quando tu transita com o teu veículo ou com um transporte público, não importa, numa rua bem asfaltada, tá? Ou quando tu consegue passear com o teu filho ou com os teus amigos no final de tarde numa praça, porque é possível tu frequentar a praça, tu caminhar no meio dela, entre outras tantas situações. Né? Tu poder andar com o teu automóvel, chegar num trânsito que está bem organizado, tem vagas específicas para tu guardar o teu carro, ainda que tu tenha que pagar uma taxa para isso, mas tá organizado, tu chega lá e tem condições de ficar meia hora com o teu carro, resolver o que tu precisa resolver e dar a tua vaga para um outro. Isso é cidadania, né? Então, eu gostaria de trazer essa discussão para dizer para vocês que quando a gente vai apertar aquelas teclinhas, tocar naquelas teclas, que agora não é mais nem apertar, porque agora é touch aquilo, e tu só chega e bota o dedinho e o teu número já está ali. Vamos cuidar muito desse voto que a gente dá nas urnas. Vamos cuidar dele, não vamos deixar que ele se termine naquela data do pleito. Agora eu apertei o meu número ali, eu votei na Lore e agora a Lore que se vire, né? Não é mais comigo. É comigo, sim. Eu acho que a gente tem que ter essa visão e essa consciência de que o voto continua. Ele nasce no dia do pleito, mas ele continua. Ele continua vivo, vivo como nunca. Porque se eu votei no meu amigo porque é meu amigo, ou se eu votei no fulano que eu conheço, porque eu sei que ele está desempregado e que o cargo de vereador para ele vai dar uma remuneração fixa para ele, eu não estou votando em projetos para o meu município. Eu não estou votando em possíveis novos tempos de melhoria, de mudança de cultura, de mudança de vida para as pessoas. Eu estou protegendo uma pessoa tão somente. Isso não é o objetivo do voto. O objetivo do voto é a gente fazer uma sociedade melhor, né? Com as políticas públicas, com a devida qualidade que elas têm que ter. E o que a gente vê muito ao longo dessas décadas todas, o que se vê? Se vê em projetos de poder pessoal, se vê em vaidades, não se vê em projetos de gestão. Então, assim, eu cada vez me convenço mais, né, pelos anos, pela vivência, por tudo, que vai eleição e vem eleição e os oportunistas estão todos apostos a cada eleição para se candidatarem. E a gente não vê luz porque os próprios eleitores, eles recolocam aquela pessoa que já foi oportunista numa outra oportunidade e ela vai seguir, ela vai novamente se colocar
ali porque é interessante para ela, do ponto de vista particular, se manter no poder. Vamos avaliar isso. Vamos avaliar. Não é a pessoa. Que bom que a gente possa unir. Eu votei na Lori. Poxa, mas a Lori, ela é super atuante. Que bom. Gente, deixa eu esclarecer o seguinte, eu não tô candidata, viu? Tá. E a gente tá fazendo uma metáfora. Porque outro dia eu fui na rádio e o pessoal tá achando que eu tô candidata. Eu não sou política, eu sou técnica, tá? Pra deixar bem claro isso. Falaram do teu nome? Não, aqui só porque... Não, foi uma situação. Então, eu vou falar... Foi uma situação. Vou falar o nome da Celina, pronto, que está nos assistindo. Eu votei na Celina. A Celina é minha amiga. Que bom! A Celina é uma excelente agente pública. Ela está trazendo realmente melhorias para o município. Quando ela retira uma diária e vai a Brasília e traz um recurso para o município, ótimo! Ela trabalhou, ela fez aquele salário dela, ela fez jus àquela remuneração que ela recebeu. Tá? Agora, ir para a tribuna e fazer aqueles discursos inflamados que a gente vê, muitos fazerem isso, tá? Mas que no final das contas, quais são os resultados obtidos? São muito poucos, tá? Vamos repensar sobre isso. Queria trazer essa discussão, que é uma coisa que me inquieta muito, tá? E te pergunto uma coisa, Gisela, e o que a gente faz quando o cidadão vai lá e vota achando que conscientemente votou correto e depois dá com burro na água e também perde aquela essência de cidadão porque está tão revoltado com a situação que acha que tudo tem que se explodir mesmo porque ele errou no voto? Eu acho que ele não pode se calar. Eu acho que ele tem assim, ele tem que... Primeiro, hoje a gente tem uma série de recursos midiáticos que nos colocam... Nós estamos aqui agora falando para o mundo? Estamos, né? Estamos. Se não estamos online agora falando para o mundo, amanhã vamos estar, porque alguém vai abrir e vai escutar isso, vai ver isso que a gente falou. Vai. Né? Com certeza. Então, assim, vamos... A gente tem uma prova dinâmica disso, que a gente começa uma live, às vezes, com 4, 5 ouvintes, e em 2 dias a gente tem 500 pessoas que visualizaram a live. Sim, potencializa. E pessoas exato. Ela é exponencial. Exponencial. Então a gente alcança muita gente. Então, o que eu vejo? Assim, poxa, eu votei no fulano, o cara entre aspas, me sacaneou, não era aquilo. Eu me enganei, porque não, a pessoa nem sempre ela tem aquela coisa da proteção. Eu vou proteger o fulano, é meu amigo, vou votar nele. Ou ele me deu uma cesta básica, ou ele pagou a minha conta de luz, eu vou lá votar nele. Não, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Eu votei no fulano, votei na Lori ou na Celina, porque eu entendi que elas eram boas gestoras que iam poder me trazer o resultado. Não trouxeram. Tá, então é o seguinte, eu vou propagar isto. Eu vou botar isto, a boca no trombone e vou dizer, olha, gente, me enganei, não quero mais, não vou votar mais nessas pessoas. E eu sugiro que vocês tampouco votem, tá? E outra coisa que eu vejo também de vital importância é o seguinte, plaque, bate na porta do vereador ou do teu prefeito e diz, cara, eu votei em ti por isso, por que tu tá fazendo diferente? Aí possivelmente ele diga assim, não posso te atender agora, porque eu estou com uma reunião, que geralmente acontece assim, eles são acessíveis na campanha política em geral, né? Mas fora da campanha política, os meios de comunicação para eles se tornam mais reservados, né? Mais restritos. Mas aí tem sim os meios de comunicação, tem rádio, tem jornal, tem internet, tem tudo. Vamos pôr a boca no trombone. Essa é a receita que eu vejo, não vejo outra. E ela tem uma propagação fantástica, porque quando a gente vem para cá, muita gente fica sabendo o que a gente pensa, né? Exatamente, aqui, então exatamente. É por aí que eu vejo. Tá? O poder das redes sociais hoje, ela é ilimitado. O céu é o limite. O céu é o limite. Então, assim, sem trazer qualquer viés político para essa discussão, porque eu não trouxe aqui, não trouxe nome algum, sabe? Eu trouxe até situações hipotéticas, nem sabia que tu tinha sido cogitada para a vereança, Lori. Assim, foi nesse sentido, de trazer... Não, foram confusões, é que as pessoas acham que às vezes porque tu tem um posicionamento que tu tá pleiteando um cargo público. Sim, já automaticamente ligam, né? Porque as pessoas ligam. Porque isso não deixa de ser um modus operandi para alguns, né? Então... porque, na verdade, como política, a gente vive política. Nós somos seres políticos. Nós estamos em sociedade. Essa é a minha fala. É assim, não vamos discutir política.
Não, vamos discutir política, sim. Nós somos obrigados a fazer isso, cada vez mais. Isso nos envolve, nós somos copartícipes desse processo, corresponsáveis. Nós temos que ter responsabilidade sobre isso. Nós não podemos nos furtar dessa responsabilidade. Quando todos os órgãos hoje conseguem, através da informação, prenderem, por exemplo, o cara de Rio Pardo, que acabaram de prender, o que é isso? É informação, gente. Tá? O governo do estado do Rio de Janeiro, que já está gastando horrores com a Covid, com fraudes, já está tudo na mídia. Tá? Ele é obrigado a se retrair, ele não tem outra, não dá outra. Tá? Mesmo que a Lava Jato joguem pedras na Lava Jato, a Lava Jato está aí agindo. Que bom, graças a Deus. Ela está trabalhando. Isso está coibindo, não está terminando, mas está coibindo a fraude. E nós, enquanto cidadãos, podemos fazer o mesmo. Porque o meu órgão, por exemplo, o meu órgão, ele recebe da minha filha, da Maria Laura, se quiser mandar uma denúncia para o tribunal dizendo, olha, investiguem a vereadora Celina em Santana do Livramento, que está recebendo diária sem viajar para o lugar para o qual ela recebeu a diária. O tribunal vai fazer isso. É a sociedade agindo junto, né? Nós temos esse poder. Então, eu queria trazer isto. Isso até linka um pouco aquilo que eu falei na live 1, né? Lá atrás, aquele dia, sobre a responsabilização que nós temos, né? E os instrumentos que estão hoje disponibilizados para nós. Vamos usá-los, tá? Queria deixar essa mensagem, que o voto não é um fim em si mesmo, ele continua. Vamos seguir ele. Exatamente. A responsabilidade como cidadão, né? Tem mais uma pergunta aí. Vamos lá. Deixa eu ver. Pergunte, Celina. Vai fazer uma pergunta ou não? A Celina está fazendo pergunta difícil, direto. É que a gente respira, né, esse tema. A gente respira todas as manhãs esse tema. Nós precisamos de informações, porque é o ar que a gente respira durante a manhã, pelo menos. Assim, né, eu não garanto que eu saiba responder agora, mas eu pesquiso e respondo na sequência. Vamos ver, Celina, eu não sei se ela vai escrever, se ela já está escrevendo. Ela disse que ia perguntar, mas não apareceu aqui. Então, Gisela, a gente quer fazer uma live. Eu acho que é isso, Lauren. É isso que eu tenho para hoje. Tá, assim, a gente, mais uma vez, né, sem palavras para agradecer. Hoje eu passei por já que a gente pôde ter tempo de esticar a conversa, vou dar um exemplo hoje. Ó, ela tá perguntando se o TCE recebia denúncias. Peraí que ela tá só o início da pergunta. Espera lá. Enquanto a Celina vai digitar. Já respondeu, tá bem. Já respondeu. Não, hoje aconteceu um fato importante para minha vida e que eu gostaria de contar aqui, mas justamente para referendar isso que tu está falando de outra forma. Hoje o meu filho precisava fazer um tema de casa, um tema de casa não, porque já está em casa, né? Um tema da escola. De filosofia, a professora pediu para eles fazerem um mobile com materiais, assim, tipo um origami, e aí começarem a pensar na vida no momento que estivessem fazendo esse mobile, tá? Então, era um trabalho aliado à filosofia, né, interagindo com um momento, né, com um momento de arte. E eu, no aspecto manual, embora eu seja pianista, não sei fazer origami. A Celina saberia, eu não sei. E aí lembrei prontamente do Dr. Oscar, que é um PhD lá de Buenos Aires, que é uma pessoa fantástica. E, ousadamente, mandei uma mensagem para ele, porque eu tenho esse problema de ousadia, né? De pegar pessoas como tu, Gisela, de alta performance. No meu assim, caso, se aplica, nós somos amigas, para de bobagem. Se aplica. Não, se aplica. Porque eu tenho essa ousadia de chegar a ter amizades desse porte, vocês entenderam, né? A ousadia minha. Que bom. Vale, e aí? Então... Eu mandei uma mensagem, eu disse pro Benito, eu vou te passar o WhatsApp e tu manda uma mensagem pro Dr. Oscar se ele não te dá uma dica de como fazer um origami, porque ele faz engenharia de algoritmos, a criatura é tão inteligente que faz engenharia de algoritmos com origami. Pode isso. E assim, foi fantástico, ele passou uma tarde
né, através, né, da tecnologia, ele lá em Buenos Aires, o Benito aqui, aprendendo a fazer origami com PhD nessa, né, imagina, de educação e também engenheiro de algoritmos, e aprender. Que privilégio! Eu digo assim, ó, o que a gente vê nisso hoje? É um privilégio, né? Então, sem nenhum custo. Então eu percebo assim, olha só, Gisela, não tem preço hoje a gente ter acesso à tecnologia, não tem preço hoje a gente ter acesso aos nossos ídolos, porque qualquer um deles a gente pode chegar lá e tentar entrar no Instagram, no Facebook e perguntar, falar com o seu ídolo. Se tem uma coisa que eu acredito, vamos dizer assim, a esta pandemia, tá? É esta nossa aproximação fantástica que nós tivemos agora. Que na realidade nós já tínhamos, só que a gente não praticava. Com tanta frequência como praticamos agora. E para tudo. Estamos falando de tudo. Estamos falando de cultura, estamos falando de ensino, estamos falando de relações interpessoais. Meu Deus, a gente tem assim, ó, uma infinidade de relações, de interações hoje por conta dessa pandemia que afloraram de forma, meu Deus, astronomicamente. Afloraram agora na pandemia. Como o ser humano é adaptável. Isso é fantástico no ser humano. E a gente está vivendo novos tempos, a gente está se adaptando a eles. E não tá fácil. Porque eu, por exemplo, sou uma criatura festa. Está escrito aqui na minha testa, né? Que eu amo uma festa. Não estou fazendo, mas tudo bem. Eu estou aqui me comunicando. Isso aqui é meu Deus, é um privilégio enorme para mim poder estar aqui. A Celina está mandando o seguinte recado, ó, que a Celina participou da live atuante, né? A Gisele está sendo o nosso anjo da experiência. Vai nos ajudar demais. Muito obrigada. Obrigada, Celina. Não é tudo isso, eu também estudo. Se tu queres saber, Celina, eu vou te dizer uma coisa. Eu aprendi muito mais do que ensinei nos 25 anos que eu atuei em auditoria. Eu assim, ó, aprendi sobremaneira com os meus municípios, com os meus filhos, como eu chamava, tá? Eu aprendi muito com o chefe do almoxarifado, com o escriturário que cuidava dos empenhos. Eu aprendi assim, ó, com todo mundo. Foi uma grande escola para mim, a prefeitura e a Câmara. Vocês não têm ideia. Assim, ó, vivendo a experiência no dia a dia. Claro que nós temos toda a técnica dentro do tribunal, que é muito fria, vejam, muito fria. E eu, felizmente, posso dizer assim, eu consegui fazer o casamento daquilo que é real com aquilo que é legal. Muitas vezes os meus relatórios retrataram isso. Muitas vezes. Por vezes até comprei algumas brigas por conta disso. E não me arrependo uma vírgula por ter feito. Porque assim como existia a má-fé e eu sabia identificar quando existia também o não conhecimento. E a gente discutia sobre isso. Não sei se tem alguém das prefeituras, das minhas aqui, que está escutando isso e vai poder referendar o que eu estou dizendo. Porque o que se aprende na prática, gente, é incrível. Porque eu vou lá com uma lei pronta e digo, município, tu tá fazendo isto conforme esta lei? Isto é uma coisa, isto é frio. Isto é matemático, tá? Sim. Agora uma coisa é eu visitar o refeitório. E ver a realidade do município. E ver o que está sofrendo. E enxergar a maldade que a gente enxerga, certo? Tem isso. E ver também aquela situação que não tem isso, sabe? Que eram as que mais me deixava comovida. Aquelas situações assim, havia erros, mas havia falta de informação. E eu parava tudo e ia conversar. E aquilo para mim me fazia um bem. Eu ia para o hotel no final da tarde realizada, porque eu tinha aprendido aquele dia alguma coisa. Então, assim, ó, Celina, eu muito mais aprendi do que ensinei. Então, digo isso com muita essa é a máxima, Gisela. Essa é a máxima das pessoas que realmente brilham, das pessoas que realmente chegam a patamares que os outros querem. Porque ninguém chega ao limite do conhecimento em nenhum tema. E só as pessoas realmente inteligentes... Ninguém é soberano em tudo, ninguém.
se dá conta disso, exato. Que toda uma trajetória vai se carregando uma bagagem. E aqueles que pensam que são, tropeçam ali na sequência. Sempre é assim. É verdade. É verdade. Então, assim, ó, ela tá replicando aqui, aprendi, estou aprendendo na prática todas as nuances da administração pública. É o que a gente vive, e é o que eu digo assim, ó, na outra live que a gente fez, nós comentamos algum tema, depois na área de educação, e a Celina disse, ó, tu comentou um tema e tu falou uma coisa que estava errada. Tu vê, né? Eu tenho 17 anos de carreira, a gente todos os dias tem que estar aprendendo, todo momento, né, a gente tá nesse desafio. E esse desafio, ele aflorou multiplicadamente, exponencialmente com a questão da pandemia, enfim, mas tem nos trazido esses reflexos que a gente não esperava, que é poder ter contato com pessoas que para nós são referência, como é o teu caso, e poder trazer ainda para o público essas informações. Então, o IRD, o Instituto Rio Grandense de Desenvolvimento Educacional, hoje, em parceria com a Cruzeiro do Sul Virtual, que promoveu essa live, só tenho a agradecer a tua presença, Gisela, no dia de hoje, na noite de hoje, e nessa sequência de trabalho que a gente está fazendo juntas, porque para nós é uma honra. E eu só tenho para agradecer em nome dessas duas instituições. Eu que agradeço imensamente por estar sendo parceira dessas grandes instituições que estão me acolhendo nessas conversas, nesses diálogos que nós estamos tendo, aprendendo uns com os outros. Eu estou muito feliz de estar aqui fazendo parte desse grupo, desse time de vencedores que são vocês, tá? E que vocês me inseriram, e enfim, eu não sei se eu mereço, mas enfim, eu estou aqui. Estou achando isso maravilhoso, estou adorando, estou achando bárbaro, tá? E vamos seguir, vamos seguir. A gente vai o universo está conspirando a favor de que hoje a gente pare para pensar nos nossos grandes problemas e que as pessoas que têm grandes contribuições para dar não fiquem nas suas casas, né? A gente tem que ficar em casa recolhido pela pandemia, mas através das redes sociais a gente pode chegar na casa das outras pessoas levando as informações que o público precisa. E a educação é o único meio que pode transportar tudo isso e transformar a sociedade. Isso. Então, a assim, informação e a educação, tá? Elas são os meios, são as armas mais potentes que nós temos para combater uma série de desmandos, sobretudo esses ligados à administração pública, que nós, por vezes, nos sentimos impotentes vendo as situações acontecerem e não conseguimos resolver. Então, assim, ó, através do conhecimento a gente pode. Através da informação, a única coisa a gente pode. Então, é a única coisa que realmente vai mudar o mundo. É através da educação. De minha parte, eu agradeço imensamente por estar aqui mais uma vez, né? Nossa parceria segue firme, né, Lori Bop? Ou não? Demitiu. Em breve nós vamos lançar, né, Gisela? Já que tu tá falando, acho que tu me deu essa liberdade. Em breve nós vamos lançar. Olha o que tu vai dizer, a nossa estrela. Tu tá me dando essa liberdade. Então, já que tu deu o gostinho, eu vou falar. A gente, em breve, né, nós lançamos o IRD virtual. Para quem não, né, para quem já conhece o nosso trabalho presencial, nós estamos lançando o IRD virtual. E em breve nós vamos lançar a nossa grande estrela do IRD virtual na área da administração pública. Ó, eu tô sendo interrompida aqui pela como é que a gente diz? Como é que falam quando estou filmando um filme e tem o diretor, a produção? Aquele cara chato. Eu estou sendo aqui interrompida pela produção, pessoal. Olha aqui, ó. Hoje nós estamos, até estava assistindo na primeira live, não sei se ele seguiu assistindo, o Matheus Bope, ele vai estar sendo a nossa nova contratação, né? Que ele é um fotógrafo profissional na área. E ele é produtor de vídeo e ele está sendo contratado hoje pelo Instituto Rio Grandense de Desenvolvimento Educacional para que o nosso trabalho EAD seja de qualidade profissional realmente. Uau. E a gente tem a nossa grande estrela que está nos trazendo, né, toda essa profissionalização do lado técnico e que a gente pretende replicar para o Brasil todo na questão da administração pública. Quem vai levar o gancho do IRD virtual, gestão pública, é a Gisela Alvarez, com muito orgulho.
Eu que agradeço. Eu não sei se eu vou ter, como é que eu vou dizer, o tamanho, porque eu sou muito pequena, né, para carregar tudo isso, mas assim, eu vou reunir forças e vou seguir, porque eu não sou de fugir à raia de forma alguma, né? Eu vou encarar o desafio, sim, a gente vai trabalhar juntas, né? Os 25 anos percorridos não foram à toa, tem um pouquinho de conhecimento aí, uma bagagenzinha adquirida ao longo desse tempo. Eu adoro essa humildade. Eu espero que a gente possa fazer a diferença, sim, né, com o nosso trabalho. Vamos fazer se Deus quiser. Vamos fazer. Eu acho até que porque ele já está referendado. Então, vamos fazer, já fazer está. a diferença. Né? Então, vamos... Diga. Realmente, Gisela, a gente só tem a agradecer. Mais uma vez, privilegiados são aqueles que assistiram ao vivo, privilegiados serão aqueles que assistirão depois também. Isso. Tá? Lembrando que essa live está dividida em 2 partes devido ao tempo do Instagram, né? É importante dizer isso. Exato. A gente primeira parte, eu historiei a live 1, trouxe informações... Que é onde está com o conteúdo grosso. Né? E no outro a gente deixou para seguir conversando. A parte mais humanística está agora na live 2. As duas vão ficar disponíveis em, YouTube. Vão estar no Instagram do Instituto IRD, também estará no Facebook do Instituto IRD, também estará no Instagram do Cruzeiro do Sul Virtual, estará também no Facebook da Cruzeiro do Sul Virtual e no YouTube do Instituto IRD. Vai estar disponível em breve. E nas nossas redes sociais particulares, tá? Um beijo para todos e até a próxima. Sem dúvida. Obrigada. Muito obrigada. Sem tamanho de agradecimento. E manda um abraço pro nosso diretor, tá? Que eu mando, ok? Tá. Ó, o diretor também tá te mandando um abraço aqui. Tá bem. Uma boa noite a todos. Obrigada pela audiência. Dos que estão assistindo ao vivo e dos que irão assistir também, tá bom? Um abraço a todos. Beijo. Outro, até mais. Tchau. Boa noite. Até mais. Boa noite.